Torcedor palmeirense, o grande dia chegou. A expectativa tomou conta e, finalmente, é hora de vestir o manto, respirar fundo e encarar mais um desafio gigantesco na história recente do Verdão. É Libertadores, é mata-mata, é jogo grande daqueles que fazem o coração acelerar, que não deixam ninguém dormir na véspera. E quando o Palmeiras entra em campo contra o River Plate, no Monumental de Nunes, não é apenas uma partida de futebol. É uma verdadeira batalha por respeito, por tradição, por camisa pesada. Desde cedo, a torcida já estava ligada, acompanhando cada detalhe, cada movimentação do elenco antes da viagem para a Argentina. A confiança na comissão técnica é grande, principalmente com Abel Ferreira tendo praticamente todo o elenco à disposição. Apenas Paulinho ficou de fora, o que significa que o Palmeiras vai com força máxima para essa primeira decisão. 24 atletas foram relacionados e já estão prontos, mentalmente e fisicamente, para encarar o caldeirão de Buenos Aires. E olha só, o torcedor tem motivos para ficar animado. Isso porque nomes importantes que vinham sendo desfalques agora estão de volta. Bruno Rodrigues, Rafael Veiga e Maurício estão recuperados e prontos para jogar. Todos eles viajaram com o grupo e podem pintar entre os titulares. A dúvida mesmo fica em algumas posições específicas. Será que o Abel vai manter o time que encarou o Internacional no fim de semana? Ou será que ele vai fazer ajustes para espelhar o esquema do River Plate? O time argentino vem atuando boa parte da temporada no 3-5-2. Uma formação que exige atenção, principalmente porque o meio-campo deles costuma ser intenso, agressivo e muito técnico. Se o Palmeiras entrar com 3 zagueiros, pode ser uma tentativa de neutralizar os pontos fortes dos caras. Mas ao mesmo tempo, será que vale a pena mudar tanto assim a estrutura do time que vem funcionando? A grande questão é, dá para espelhar o sistema do adversário sem abrir mão da sua própria identidade? As dúvidas também passam pelos nomes que vão iniciar o jogo. No meio, será que o Abel vai de Richard Rios com Aníbal Moreno e Evangelista? Ou será que o Andréas Pereira aparece como novidade? E lá na frente, Veiga retorna como titular ou Maurício pode começar jogando aberto pela direita? Vale lembrar que o Felipe Anderson vem ganhando cada vez mais espaço. E olha, não é só espaço, é protagonismo. O camisa 7 do Verdão teve uma evolução física clara nas últimas semanas. E com isso, naturalmente, a parte técnica também apareceu. Ele está mais solto, mais confiante. Tem aparecido por dentro, batendo pro gol, participando da criação e até mesmo marcando. Se continuar nessa crescente, pode se tornar peça-chave nessa reta final de temporada. É aquele jogador que, se entrar no ritmo certo, muda o jogo. Agora, uma coisa é certa. Não dá para entrar em campo com postura de time pequeno. Não importa se o jogo é fora de casa, se o River vai pressionar, se o estádio vai estar lotado. O Palmeiras tem que se impor. Tem que jogar com coragem. Não pode repetir os erros cometidos em outros jogos de ida em fases decisivas. A gente viu isso acontecer em anos anteriores, e ficou claro como faz diferença construir um bom resultado logo no primeiro confronto. A formação em si pode até ser a mesma que enfrentou o Inter, mas tudo depende da postura. Se o time entrar recuado demais, só esperando atrás da linha da bola, vai acabar chamando o adversário. E aí, amigo, o perigo é certo. O River tem intensidade, sabe pressionar, sabe ocupar o campo ofensivo. E se o Palmeiras der espaço, vai sofrer. Por isso, é fundamental que a equipe tenha equilíbrio. Defender bem, claro, mas também buscar o ataque com inteligência. Esse jogo não é apenas sobre estratégia. É sobre entrega, é sobre raça, é sobre saber sofrer e, quando der, machucar o adversário. O River é forte, mas o Palmeiras também é. O histórico recente nas competições continentais mostra que o Verdão sabe jogar esse tipo de partida. E, acima de tudo, sabe vencer. O elenco está acostumado a decisões. Tem casca, tem rodagem, tem maturidade. E enquanto a bola não rola, a ansiedade só aumenta. Os torcedores fazem suas projeções, pensam em escalações, analisam cada detalhe. Mas no fim das contas, é dentro de campo que tudo se decide. A bola pune,
como diz o Abel. E para sair com um bom resultado da Argentina, vai precisar de um Palmeiras ligado os 90 minutos. Sem cochilos, sem apagões, sem erros bobos. Falando em evolução, vale destacar que esse momento do Palmeiras também passa por outras boas notícias. A recuperação de jogadores importantes, a manutenção de um elenco competitivo e, claro, o surgimento de peças que podem ser diferenciais. Um bom exemplo disso é o Felipe Anderson, que parece cada vez mais adaptado ao esquema e à intensidade do futebol brasileiro. A confiança voltou, e quando isso acontece com um jogador da qualidade dele, o impacto é direto no rendimento do time. Outro assunto que movimentou o noticiário alviverde foi a possível mudança no formato da Copa do Brasil a partir de 2026. A CBF estuda transformar a competição em algo mais dinâmico, com partidas únicas até a semifinal. Isso mesmo. Quartas, oitavas, tudo em jogo único, só a final sendo ida e volta. E olha que ainda existe a chance da decisão também virar jogo único em campo neutro, ao estilo Libertadores. Essa mudança divide opiniões. Tem quem goste da ideia de dar mais emoção e imprevisibilidade, e tem quem ache que isso pode prejudicar clubes que têm elencos mais estruturados e que, em jogos de ida e volta, conseguem usar melhor a força do mando de campo. A verdade é que tudo ainda está sendo debatido, mas é bom já ficar de olho. Porque se isso vingar, vai mudar bastante a forma como os clubes encaram a competição. E falando em jogador que passou pelo Verdão, olha que história curiosa. Pedro Bicalho, aquele meio-campista que saiu da base do Palmeiras, fez história com a camisa do Karabag, do Azerbaijão. Em plena Champions League, na estreia contra o Benfica, o time estava perdendo por 2-0 e conseguiu virar para 3-2. Bicalho foi eleito o melhor em campo pela UEFA. Uma conquista simbólica, que mostra como alguns atletas que não tiveram tanto espaço por aqui, acabam encontrando seu caminho em outros lugares. Legal ver um jogador da base ganhando destaque internacional. Dá até aquele orgulho de quem acompanha desde o início. O futebol tem dessas. Às vezes o jogador não vinga num grande clube brasileiro, mas cresce lá fora, amadurece, se encontra. E olha que essa foi a primeira vitória de um time do Azerbaijão na história da Champions. Ou seja, ele participou de algo realmente histórico. Enquanto isso, o nome de Vitor Roque volta a circular no noticiário internacional. Isso porque clubes europeus já começaram a sondar a situação do atacante. A passagem dele pelo futebol europeu não foi das melhores, e ele chegou ao Palmeiras em busca de recomeço. Demorou um pouco, é verdade, teve que lidar com questões pessoais, adaptação, pressão. Mas agora, parece ter encontrado seu lugar. Com a camisa do Verdão, o camisa 9 reencontrou o bom futebol. Está confiante, está marcando, está sendo decisivo. E claro, quando isso acontece, os olhos da Europa voltam a brilhar. O atacante custou cerca de 50 milhões de reais ao Palmeiras, mas a diretoria já deixou claro que não pretende negociá-lo tão cedo. A ideia é valorizá-lo ainda mais e vendê-lo por um valor muito superior. Os números que se falam nos bastidores giram em torno de 185 a 190 milhões de reais. Um lucro expressivo que pode ser muito bem-vindo no futuro. Mas para isso, Vitor Roque precisa continuar rendendo. E tudo indica que ele está só começando. Se mantiver o nível, pode até pintar em convocações da seleção brasileira com o Ancelotti. E aí, quando isso acontecer, o valor dele vai subir ainda mais. É um jogador jovem, com potencial enorme e que, com a confiança certa, pode se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos próximos anos. Para o Palmeiras, é uma oportunidade de ouro. Ter um camisa 9 em grande fase, com mercado, e que pode decidir partidas importantes, como a de hoje. A torcida sabe da importância desse momento. Está todo mundo na mesma sintonia, empurrando, acreditando, vibrando junto. Porque Libertadores é assim. É diferente. É um clima de guerra dentro de campo, mas também de união fora dele. Um grita por todos. E todos gritam por um só objetivo: ver o Palmeiras gigante, protagonista, avançando mais uma vez rumo à glória eterna.
E nesse clima de tensão e expectativa, o torcedor sabe que qualquer detalhe pode fazer a diferença. Quando se enfrenta um time como River Plate, em um estádio como o Monumental de Nunes, cada dividida, cada posse de bola, cada passe errado pode custar muito caro. O Palmeiras entra em campo carregando um histórico recente de grandes atuações fora de casa pela Libertadores, e isso precisa ser levado em conta. O time já mostrou outras vezes que sabe lidar com a pressão de jogar longe de seus domínios. Mas agora, mais do que nunca, é preciso repetir esse comportamento com ainda mais intensidade. O Abel Ferreira sabe disso. Não é à toa que a preparação foi tratada com absoluto cuidado, desde a escolha dos relacionados até os ajustes táticos nos treinamentos. A ideia é entrar com inteligência, sim, mas também com personalidade. E se tiver que colocar o pé, vai colocar. Se tiver que subir linha, vai subir. Se tiver que cadenciar, vai cadenciar. O importante é que o Palmeiras não seja um espectador do jogo. Tem que ser protagonista, mesmo fora de casa. E a gente sabe que o ambiente na Argentina é pesado. A pressão vem de todos os lados, da torcida, da arbitragem, da atmosfera. Mas esse elenco do Palmeiras tem rodagem, tem maturidade. Jogadores como Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Marcos Rocha, o Everton, todos eles já passaram por isso. Sabem o que é enfrentar caldeirões sul-americanos e saírem de lá com a classificação na mala. Então não é um cenário que assuste, mas sim que exige foco total. A presença do torcedor, mesmo que à distância, também faz diferença. É nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos vídeos de apoio, nas mensagens para os jogadores. Essa conexão entre arquibancada e elenco é o combustível que move o Palmeiras nesses momentos. E pode ter certeza, quando os jogadores entrarem naquele gramado, eles vão sentir esse apoio vindo do outro lado da fronteira. Outro ponto importante é a força do elenco. O Palmeiras tem opções. E isso pesa muito em um confronto tão equilibrado. Se precisar mudar no segundo tempo, o Abel tem peças capazes de alterar o ritmo da partida. Seja com mais velocidade, com mais marcação ou até mesmo com uma estratégia para prender a bola no ataque. E isso sem comprometer o nível técnico da equipe. E tem mais, a parte psicológica vai ser determinante. Jogos assim não são vencidos só na técnica. São vencidos na cabeça, na inteligência, no controle emocional. O River vai tentar provocar, vai querer acelerar o jogo, criar um ambiente hostil. Mas o Palmeiras precisa jogar com a cabeça fria e o coração quente. Não cair em armadilha, não entrar em confusão desnecessária, não dar margem para erros bobos. E se o Palmeiras conseguir repetir o desempenho que teve, por exemplo, naquela histórica semifinal de 2021, quando venceu o River por 3-0 na Argentina, o torcedor pode começar a sonhar alto. Não que vá ser igual, porque o contexto é outro, o time do River é diferente, mas o espírito tem que ser o mesmo. Entrar com fome de vitória, com vontade de fazer história mais uma vez. Falando em espírito competitivo, vale lembrar o quanto essa temporada tem sido desafiadora para o Palmeiras. Entre desfalques, críticas pontuais da torcida, ajustes no elenco e disputas simultâneas, o time vem se mantendo firme. A campanha na Libertadores foi sólida, a classificação veio com segurança, e agora começa uma nova etapa. É quando os gigantes se enfrentam e os detalhes passam a definir tudo. O retorno de jogadores como Bruno Rodrigues também é motivo de comemoração. Ainda que não entre como titular, ele representa uma opção importante. É um atacante versátil, que pode atuar tanto pelos lados quanto por dentro, e tem faro de gol. Em uma partida de Libertadores, onde a estratégia muda conforme o andamento do jogo, contar com esse tipo de jogador no banco é um trunfo valioso. Já Rafael Veiga, se estiver em condição de jogo ideal, é o tipo de atleta que não pode ficar de fora. A visão de jogo, o passe qualificado, a capacidade de decidir em bola parada ou com infiltrações, tudo isso faz dele um dos principais nomes do elenco. Mas é claro, precisa estar bem fisicamente. Afinal, jogo contra o River não perdoa jogador meia-boca. Se entrar, tem que estar 100%, porque o ritmo vai ser alucinante. E a parte tática também é interessante de observar.
O Abel Ferreira já mostrou diversas vezes que não tem medo de mudar quando necessário. Pode vir com uma linha de 4 ou com 3 zagueiros, com 2 atacantes fixos ou um falso 9, com pontas abertos ou com meias flutuando por dentro. Tudo depende do que ele viu nos treinos e do que ele acredita ser o melhor encaixe para esse confronto. Agora, um alerta importante: o Palmeiras precisa tomar cuidado com os primeiros minutos. O River vai tentar acelerar o jogo logo no início, empurrado pela torcida e tentando tirar proveito do fator casa. É o momento em que o Verdão tem que ter maturidade, segurar a bola, não se desesperar. Passando essa primeira pressão, o jogo começa a se equilibrar. E aí, o Palmeiras pode começar a explorar os espaços com inteligência. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O nome de Lionel Messi voltou a agitar os bastidores do futebol europeu nesta semana, e o motivo não poderia ser mais inesperado. Durante uma coletiva de imprensa após a partida da Argentina, o craque fez comentários sobre o confronto histórico contra o Palmeiras, e as declarações rapidamente se espalharam, gerando burburinho em jornais, programas esportivos e redes sociais de ponta a ponta do continente. Segundo fontes presentes, Messi, com sua habitual cautela, deixou escapar palavras que muitos interpretaram como uma crítica velada à maneira como times brasileiros encaram partidas internacionais. Embora ele tenha afirmado que respeita profundamente a tradição do futebol sul-americano, a imprensa europeia não deixou passar batido. Em países como Espanha, Itália e França, os principais jornais esportivos estamparam manchetes sugerindo que Messi estaria insinuando que o Palmeiras teria uma postura excessivamente agressiva ou taticamente desafiadora durante o confronto. Blogs e comentaristas especulam que a estrela argentina estaria, na verdade, sinalizando sua própria frustração com o nível de preparo de algumas equipes sul-americanas para duelos internacionais, mesmo aquelas consideradas grandes potências. Entre torcedores e analistas, a repercussão tomou rumos distintos. Uns defendem que Messi apenas exaltou o compromisso europeu com torneios internacionais, enquanto outros acreditam que a estrela do PSG estaria preparando o terreno para futuros confrontos em amistosos ou torneios de clubes. O burburinho se intensificou ainda mais quando alguns veículos chegaram a relacionar o comentário a possíveis negociações de Messi com clubes da Premier League, sugerindo que o argentino estaria atento ao desempenho dos rivais brasileiros para avaliar cenários de preparação e adaptação. Nas redes sociais, memes e vídeos com trechos da coletiva viralizaram, enquanto jornalistas começaram a fazer análises detalhadas sobre cada palavra do craque. Especialistas em mídia esportiva apontam que, mesmo sem intenção, qualquer comentário de Messi tem poder de repercussão continental, e que clubes europeus podem aproveitar essas declarações para reforçar sua narrativa sobre o futebol sul-americano. Enquanto isso, Messi segue sua rotina de treinos e partidas, aparentemente alheio ao frenesi midiático que suas palavras provocaram. No entanto, a impressão que fica é clara: mesmo um comentário casual sobre o Palmeiras pode gerar ondas de especulação e debates que atravessam fronteiras, mostrando mais uma vez o quanto o nome do argentino continua sendo sinônimo de atenção máxima em toda a Europa. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!